Alguns roubos parecem ter tudo para dar certo, mas um único detalhe pode transformar toda a situação e fazer os criminosos saírem de cena sem levar absolutamente nada. Em um dos casos, 2 homens seguiram um ciclista acreditando que ele seria uma vítima fácil, mas a reação inesperada do alvo mudou completamente o rumo da tentativa de assalto. Mas, antes de entender o desfecho desse caso, veja agora a história de um homem que chamou a polícia para denunciar o roubo da própria caminhonete e acabou preso por ser o principal, suspeito de um arrombamento ocorrido poucos metros dali. Um homem acabou vivendo uma situação que chamou a atenção até dos próprios policiais, depois que um suposto furto deu errado de uma forma bastante incomum. Enquanto tentava denunciar o roubo da própria caminhonete, ele se tornou o principal suspeito de um arrombamento ocorrido poucos metros dali. O caso aconteceu em Baltimore, nos Estados Unidos. Jalen Goddard, de 29 anos, acionou a polícia afirmando que sua caminhonete havia sido levada de um estacionamento enquanto ele estava em um restaurante McDonald's próximo. Pouco antes dessa ligação, porém, os agentes já haviam recebido outra ocorrência. Uma loja da Verizon, localizada na mesma região, havia sido invadida. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Goddard esperando para registrar a denúncia. Enquanto parte da equipe conversava com ele, outros agentes analisavam a cena do arrombamento. Uma janela quebrada chamou a atenção por apresentar manchas de sangue que provavelmente pertenciam à pessoa que havia entrado na loja. Durante a conversa, a versão apresentada por Goddard começou a levantar dúvidas. Os policiais perceberam que ele mantinha uma das mãos escondida no bolso do moletom e pediram para ver as 2 mãos. Quando ele retirou a segunda, os agentes notaram que ela estava coberta de sangue. Também havia marcas de sangue nos óculos e na camisa do suspeito. Mesmo diante das evidências, Goddard continuou negando qualquer envolvimento com o arrombamento da Verizon. As investigações ainda foram reforçadas por imagens de segurança que mostravam um homem usando balaclava, blusa preta e calça de moletom cinza entrando na loja e retirando diversos produtos das prateleiras. So here's the deal, okay? Okay. Someone stole my truck. I understand that. So the gig's up. It's whether you want to be honest about stuff or not. You know what I mean? I do. All right. They're not. Truck? Oh my God. That's kind of some karma right there, ain't it? Well, I left the keys in. Yeah, that's some karma right there, dude. Já algemado, Goddard voltou a reclamar que sua caminhonete havia sido roubada. Foi então que um dos policiais comentou que aquilo parecia uma espécie de karma instantâneo. O próprio suspeito admitiu que havia deixado as chaves dentro do veículo, arrancando uma reação de surpresa e risos dos agentes. No fim, ele foi preso em flagrante e acusado de arrombamento, furto e destruição de propriedade. Uma tentativa de roubo milionário terminou de um jeito que poucos imaginariam. Em vez de sair da joalheria com uma fortuna em diamantes, a suspeita acabou presa dentro do próprio cofre da loja até a chegada da polícia. O caso aconteceu em Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos. Segundo a investigação, a mulher entrou na joalheria de Vladislav Yampolsky, se passando por uma cliente interessada em adquirir peças de alto valor. Como era comum atender compradores desse perfil em uma área mais reservada, o empresário a conduziu até o cofre onde ficavam armazenadas as joias mais valiosas do estabelecimento. Durante o atendimento, os dois chegaram a negociar 11 anéis avaliados em cerca de 7 milhões de dólares. Foi nesse momento que a mulher pediu para embalar as joias por conta própria. Ela havia levado fita adesiva, lenços de papel e uma pequena bolsa, alegando que usaria aquele material para proteger os itens. Enquanto preparava o pacote, a suspeita aproveitou um momento de distração para fazer uma troca. Ela colocou as joias verdadeiras em sua maleta e entregou ao joalheiro um embrulho semelhante, mas preenchido com pedras e diamantes falsos. Segundo Bob Yampolsky, a tentativa de golpe era tão evidente que chamou sua atenção imediatamente. Assim que percebeu a troca, o empresário segurou a maleta da mulher. Os dois chegaram a disputar o objeto por alguns instantes, até que ele tomou uma decisão rápida. Primeiro, fechou a porta de vidro da sala
sala e logo em seguida trancou a pesada porta de aço do cofre, deixando a criminosa presa no interior enquanto acionava a polícia. Imagens registradas no local mostraram a mulher tentando esconder o pacote falso e depois rasgando o embrulho. Cerca de 10 minutos depois, os policiais chegaram e realizaram a prisão. Segundo o joalheiro, a suspeita permaneceu calma durante toda a espera e até pediu que alguém pagasse o táxi que aguardava do lado de fora. Identificada como Fátima Milanovic, de 46 anos, ela foi acusada de furto qualificado e fraude organizada. A mulher caminhava pela calçada com seu cachorro quando um homem em uma motocicleta se aproximou, anunciando o assalto. Em poucos segundos, o criminoso tomou o celular da vítima e exigiu a senha do aparelho. Enquanto ele tentava desbloquear o telefone, ela percebeu uma oportunidade e segurou a arma. Os dois entraram em luta corporal bem no meio da rua, dando início a uma cena registrada por moradores da região. Mesmo armado, o criminoso não conseguiu fugir imediatamente. Durante a confusão, ele chegou a arrastar a vítima e apontou a arma diversas vezes na direção dela. Em um momento, um disparo foi efetuado, mas ninguém foi atingido. Os gritos chamaram a atenção da vizinhança. Diversos moradores saíram de suas casas, começaram a filmar a ocorrência e ajudaram a impedir a fuga do assaltante até a chegada da polícia militar. A motocicleta utilizada por ele ficou caída no local durante a confusão. Segundo a polícia, o homem já era investigado por cometer uma série de roubos na mesma região. Ele costumava agir sempre da mesma forma. Circulava pelas ruas usando uma motocicleta vermelha, vestindo mochila de entregador para não levantar suspeitas. Após ser preso em flagrante, os policiais encontraram com o suspeito uma arma de fogo, 4 celulares, alianças, correntes, um relógio e outros objetos que haviam sido roubados de diferentes vítimas. A mulher sofreu ferimentos nas mãos e nos joelhos durante a luta. Mais tarde, ela contou que reagiu por impulso e reconheceu que a decisão foi arriscada. O suspeito, que também ficou ferido durante a confusão, recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia. No fim, o criminoso saiu de casa achando que voltaria com mais um celular na conta, mas acabou encontrando uma vítima que não estava disposta a entregar tudo tão facilmente. Eram 13h40 da manhã quando 3 homens armados invadiram uma casa no condado de Gwinnett, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O grupo entrou rapidamente no imóvel e começou a procurar objetos de valor, sem perceber que toda a movimentação estava sendo registrada pelas câmeras de segurança instaladas na residência. Naquele momento, a proprietária da casa, que trabalhava como gerente de um restaurante, dormia em um dos quartos. Em outro cômodo estava um colega de residência. A casa estava repleta de caixas e materiais ligados ao restaurante, o que dificultava a circulação dos invasores enquanto eles vasculhavam os ambientes. Um deles chegou a acender uma luz para enxergar melhor, deixando o grupo ainda mais visível nas gravações. Ao acordar com os barulhos, a moradora tentou ligar para o serviço de emergência, mas a chamada foi interrompida antes que ela conseguisse pedir ajuda. Em seguida, ela saiu do quarto e se deparou com um dos invasores apontando uma arma em sua direção. A situação mudou rapidamente. Houve uma troca de disparos dentro da residência e os criminosos decidiram fugir. Um deles escapou quebrando uma porta de vidro nos fundos da casa, enquanto os outros correram em direção à saída da frente. Depois que o imóvel ficou em silêncio, a moradora e o colega verificaram que haviam escapado sem ferimentos. A arma utilizada por ela ficou sem munição e foi entregue ao companheiro de casa, enquanto uma nova ligação para o serviço de emergência finalmente foi completada. Quando os policiais chegaram, encontraram um dos invasores caído na entrada da residência. Ele havia sido atingido durante a ação e não resistiu. Os outros suspeitos conseguiram fugir naquele momento. As investigações continuaram nos dias seguintes e levaram à prisão de Bernard Little, apontado como um dos participantes da invasão. A tentativa de roubo terminou de uma forma que os invasores certamente não esperavam. A residência permaneceu intacta, nenhum objeto foi levado e a ação resultou em uma execução, uma prisão e uma investigação que continuou em busca dos demais envolvidos.
Durante a madrugada de uma segunda-feira, Whitfield Smith recebeu um alerta do sistema de segurança de sua casa, localizada no condado de Clayton, estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O aviso indicava uma movimentação suspeita no imóvel. Ao verificar as câmeras, ele percebeu uma caminhonete parada no meio da rua e viu algumas pessoas saindo da propriedade vizinha para se reunir ao redor do veículo. A movimentação parecia fora do comum. Pouco depois, um homem usando moletom cinza começou a correr em direção à garagem da residência. Nas imagens, Whitfield percebeu que ele carregava uma arma. Veterano da Marinha dos Estados Unidos, com experiência em operações ao lado dos fuzileiros navais e passagem pela guerra no Afeganistão, ele decidiu agir para proteger a família. Sem nem mesmo trocar de roupa, Whitfield pegou o rifle que mantinha ao lado da cama, saiu de casa usando apenas o pijama e chinelos e fez disparos de advertência. A intenção era assustar os invasores e fazê-los fugir. O plano, porém, não funcionou. Os suspeitos responderam com disparos. Um deles usou a caminhonete de Whitfield como proteção, enquanto o outro avançou pela entrada da casa. Segundo o veterano, os dois ficaram a poucos metros de distância um do outro. Naquele momento, ele afirmou que o treinamento militar voltou automaticamente e passou a reagir para tentar eliminar a ameaça e proteger a residência. Enquanto sua esposa ligava para a polícia, vizinhos também acionavam as autoridades. Depois de verificar se ela estava em segurança, Whitfield voltou ao quintal para conferir se os invasores ainda estavam na área. Os criminosos aproveitaram a oportunidade para escapar pulando cercas das casas vizinhas antes da chegada das viaturas. Na manhã seguinte, os danos ficaram evidentes. A caminhonete e o carro de sua esposa apresentavam marcas dos disparos. Durante uma inspeção, Whitfield também encontrou correntes de ouro deixadas pelos suspeitos atrás de arbustos próximos à garagem, local onde eles teriam permanecido escondidos antes da ação. Apesar da tensão e do risco envolvido, a família saiu ilesa daquela madrugada. A ação dos suspeitos acabou frustrada e o que eles pretendiam transformar em uma invasão terminou apenas com danos materiais e uma investigação policial em andamento. Um homem entrou em uma loja de conveniência, comprou uma banana e foi embora como qualquer outro cliente. Segundos depois, ele voltou ao balcão, sacou uma faca e anunciou o assalto. O que ele não esperava era que o funcionário reagisse com um facão e transformasse a tentativa de roubo em uma confusão que acabaria facilitando o trabalho da polícia. O caso aconteceu em um posto de combustíveis com loja de conveniência na cidade de Huntsville, Estados Unidos. Depois de retornar ao estabelecimento, o suspeito exigiu o dinheiro do caixa. O atendente reagiu imediatamente e os dois entraram em confronto. Durante a luta, o funcionário conseguiu apertar um botão que travava eletronicamente a porta da loja, deixando o assaltante preso no interior do estabelecimento por alguns instantes. A situação, porém, mudou rapidamente quando uma mulher, apontada como cúmplice, apareceu do lado de fora e começou a chamar a atenção do atendente. Enquanto o funcionário tentava lidar com ela, o primeiro suspeito aproveitou a distração para voltar ao caixa e pegar o dinheiro. Em seguida, correu para o lado de fora para encontrar a comparsa e fugir. Antes que os dois deixassem o local, o atendente decidiu concentrar seus esforços no carro usado pela dupla. Mais tarde, ele explicou à polícia que sua intenção era causar danos suficientes para tornar o veículo facilmente reconhecível. A estratégia funcionou. Apesar de os suspeitos conseguirem escapar naquela noite, o automóvel chamou a atenção dos investigadores justamente pelos danos visíveis. A polícia conseguiu localizar a dupla e identificou os envolvidos como Seth Holcomb, de 32 anos, e Lani Nicholson, de 33. Os dois suspeitos acabaram admitindo participação no crime, declararam-se culpados e receberam uma pena de 3 anos de liberdade condicional. No fim, a tentativa de fuga acabou sendo prejudicada pelo próprio veículo que escolheram para o assalto. Tudo começou com uma simples abordagem por excesso de velocidade. O motorista foi parado por policiais em Charlotte, no estado da Carolina do Norte. Mas a situação mudou quando os agentes descobriram que ele tinha um mandado federal de prisão em aberto por uma infração relacionada a armas, enquanto o homem, identificado como Monry Moon, de 29 anos, era algemado. Um dos policiais percebeu um grande maço de notas de $100 no bolso de sua jaqueta. O dinheiro foi retirado, colocado sob
sobre o porta-malas da viatura e em seguida levado para o carro da polícia junto com o restante dos pertences do preso. Moon afirmou que aquela quantia seria usada por sua namorada para pagar contas. Ao chegarem à delegacia, uma policial iniciou a contagem do dinheiro apreendido. Nesse momento, Moon começou a suspeitar da atitude de um dos agentes envolvidos na prisão, o policial Henry Chapman. Segundo ele, parte do dinheiro havia desaparecido durante o trajeto até a delegacia. Mesmo algemado, Moon insistiu para que os colegas de Chapman verificassem o uniforme e a viatura do policial. Ele afirmava ter visto o agente esconder parte das notas e pedia que tudo fosse conferido antes que fosse tarde. Diante da insistência, outros policiais decidiram fazer uma inspeção. Ao abrirem a porta do motorista da viatura, encontraram aproximadamente $900 escondidos dentro do compartimento interno da porta. Ao ver o dinheiro, Moon afirmou imediatamente que aquela quantia fazia parte do valor retirado de seu bolso durante a abordagem. Henry Chapman negou qualquer envolvimento e disse que não havia escondido dinheiro. Mesmo assim, a situação levou os supervisores da corporação a agir imediatamente. O policial foi retirado do serviço, teve a arma recolhida e passou a ser investigado ainda dentro da delegacia. He's moving and everything. Look, he's moving. Sir, I heard the rubber band pop. He told me, oh, I had to. Look, and he's moving. He's moving between his legs. Do you see anything? No, yeah. I'm not even gonna touch it. It's blue hundreds right here. It's all the blue hundreds are right there behind that receipt. Thank you. All that's my money. He didn't have that. This is your money? Yes, I heard him crumble it up. Thank you. Thank you. All that's been recorded, right? That's my money. Sir, you've been watching me that whole time. I seen you take it. I seen you crumble Sir, it. Just that count is it. not me. If I'm right, it's gonna be around $1,000. Mr. Chapman went in my money. He separated my money. He was trying to steal it and I caught him. A investigação interna terminou com a prisão de Chapman pelo crime de desvio de bens. Ele pediu demissão da polícia no dia seguinte e posteriormente apresentou uma declaração do tipo Alford, aceitando a punição sem admitir formalmente a culpa. Como resultado, ele recebeu 2 anos de liberdade condicional e foi obrigado a participar de um programa de intervenção comportamental. O caso terminou mostrando uma grande contradição. Aquele que deveria proteger a lei acabou respondendo por violá-la. 2 homens em um Mercedes branco seguiram um ciclista que passeava com seu cachorro após ele deixar a região de Church. A intenção, segundo as informações divulgadas junto ao vídeo que viralizou nas redes sociais, era esperar um trecho mais isolado para anunciar o assalto e roubar a vítima. Quando encontraram o local escolhido, o carro parou bruscamente. Um dos ocupantes desceu rapidamente, aparentando agir com segurança, e se aproximou armado. O plano, porém, saiu completamente do controle em poucos segundos. Ao perceber que seria alvo do roubo, o ciclista reagiu imediatamente. Ele sacou uma arma que carregava e efetuou disparos na direção dos suspeitos. A resposta foi tão rápida que pegou a dupla de surpresa, interrompendo a tentativa de assalto antes que qualquer objeto fosse levado. Sem conseguir concluir o roubo, o homem voltou correndo para o Mercedes. O motorista acelerou e os dois deixaram o local às pressas. As imagens registraram o momento em que a ação planejada pelos criminosos se transformou em uma fuga improvisada. O vídeo passou a circular nas redes sociais justamente pelo desfecho incomum. Em vez de escapar com os pertences da vítima, os suspeitos abandonaram a tentativa e fugiram sem obter nada. Uma mulher decidiu se esconder dentro do provador de uma loja Kohl's, em Ohio, e esperar até que todos os funcionários fossem embora. O plano era permanecer no local após o fechamento, pegar algumas roupas e sair sem ser percebida. Segundo a polícia, ela aguardou até que a loja encerrasse as atividades e ficasse vazia. Quando acreditou que o caminho estava livre, reuniu as peças que pretendia levar e tentou deixar o estabelecimento. O problema surgiu quando ela descobriu que não conseguiria sair. Com a loja completamente fechada e sem acesso às portas de saída, a mulher acabou ficando presa dentro do prédio. Sem encontrar outra forma de resolver a situação, ela tomou uma decisão incomum. Ligou para o serviço de emergência e pediu ajuda. A chamada levou policiais até o local, onde a encontraram ainda dentro da loja. O resultado foi exatamente o oposto do que ela esperava. Em vez de sair com as roupas, a mulher acabou sendo presa pelas autoridades. O caso chamou a atenção pelo desfecho hilário, já que a própria suspeita precisou acionar a polícia para encerrar uma tentativa de furto que deu errado.
Um homem em uma motocicleta parou ao lado de um Honda Civic em um posto de combustíveis e anunciou um assalto sem imaginar que a pessoa dentro do carro era um policial militar de folga. Em poucos segundos, a tentativa de roubo terminou de forma completamente diferente do que o criminoso havia planejado. As câmeras de segurança registraram toda a ação. O suspeito chegou em uma motocicleta Honda Fan preta, usando uma máscara para esconder o rosto. Armado, ele se aproximou do veículo e anunciou o assalto. O frentista, ao perceber a situação, se afastou imediatamente. Dentro do carro, o policial aparentou manter a calma. Quando o suspeito voltou a exigir que ele entregasse os pertences, o militar reagiu. Ainda do interior do veículo, ele efetuou disparos contra o assaltante. O criminoso perdeu o controle da motocicleta quase no mesmo instante. A arma caiu no chão e ele não conseguiu deixar o local. Logo depois, o policial saiu do carro e passou a dar ordens para que o homem permanecesse imóvel e se rendesse. Sem condições de fugir, o suspeito obedeceu às determinações. Enquanto isso, o frentista se aproximou da arma que havia caído durante a ação e permaneceu próximo ao objeto até a chegada das autoridades, evitando que ele fosse recuperado pelo criminoso. Pouco tempo depois, equipes policiais chegaram ao posto e realizaram a prisão do suspeito. O criminoso escolheu como alvo justamente um policial militar que estava fora de serviço. Em vez de fugir com o veículo ou com qualquer pertence da vítima, ele acabou imobilizado no próprio local e preso logo após a tentativa de roubo frustrada. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.